Olá, meu nome é Edson. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema Que Mexeu na Minha Bíblia, parte 2, indícios de uma coxa de retalho redacional em Gênesis 1:1 até Gênesis 2:4, parte A. No vídeo anterior eu falei sobre essa temática e abordei a questão princípios cosmogônicos e mitológicos, que constituem a realidade da construção do texto, e como o texto se fez valer, certo modo, das influências que orbitam os espaços do antigo Oriente Próximo e das fontes que, a seu tempo, essas percepções de mundo chamadas de cosmogônicas, elas se fizeram valer. Então, posto os elementos mitológicos do texto do Gênesis 1, eu disse ao final do meu vídeo que o texto de Gênesis 1 não necessariamente constituiria uma leitura literal do texto, como em geral se faz nos espaços religiosos, mas também não se constituía apenas numa leitura de uma esperança dentro do exílio ou logo após a saída do exílio. Porque, em geral, o texto de Gênesis 1 é um conto da história de Israel dentro do cativeiro da Babilônia, e por isso as esperanças gestadas naquele espaço geraram a tessitura do texto. Então, a história da narrativa da criação, dando conta que não eram os deuses ugaríticos, como por exemplo Baal, nos ciclos das narrativas de Baal, ou o deus Marduk babilônico, que havia vencido o caos, mas sim que Javé havia vencido o caos originário. Ora, no texto da narrativa bíblica do Gênesis 1, nós temos a expressão no princípio criou Elohim, no princípio criou Deus, os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, até o momento em que a criação no texto bíblico começa com haja luz. Esse haja luz é que a luz surja, e a luz surgiu. E quando a luz surge no texto bíblico, consequentemente, nasce a criação propriamente dita. Mas é importante também olhar para o texto com algumas lentes interpretativas para se poder enxergar melhor a construção que o texto do Gênesis tem. E, é claro, a proximidade narrativa que ele carrega com os ciclos narrativos ugarítico, dos ciclos narrativos de Baal, tanto quanto dos ciclos narrativos de Marduk, como o Enuma Elish do poema babilônico da criação. Essas proximidades, desses elementos constitutivos do texto estão presentes, tanto nos textos dos ciclos narrativos de Baal quanto do Enuma Elish babilônico, existem o caos originário. Então, no princípio das narrativas de Baal e das narrativas de Marduk na Babilônia, era o caos, e não era a criação. Então, quando esses deuses aparecem no cenário da construção do mundo, alguns elementos já estão postos, ou seja, a criação não é criação a partir do nada, ou criação ex nihilo, como em geral se propagou dentro do meio cristão, por exemplo. Então, quando Marduk surge no cenário do Enuma Elish babilônico para criar o mundo, já havia os dragões originários, que eram aqueles que mantinham a terra submersa, ou seja, eram aqueles que mantinham o abismo, no caso o Apsu, e que mantinham a água cobrindo a terra, ou seja, que mantinham o caos e a desordem. Então, nessas prefigurações você tinha o Apsu, o abismo, e você tinha Tiamat, que regiam e deixavam com que a terra estivesse sempre embaixo das muitas águas. Então, quando Marduk surge, e para destruir os dragões do caos e da desordem, que são Apsu e Tiamat, no poema da criação Enuma Elish babilônico, ele surge já a partir de um cenário posto,
O cenário que está posto é um cenário de caos e de desordem, ou seja, não é criação a partir do nada. Quando ele chega para criar alguma coisa, né, para separar as águas das águas, para que a porção seca surja, já existem elementos constitutivos, já existem deuses nas narrativas babilônicas postos ali, Tiamat e Apsu, ou seja, os dragões originários da contracriação babilônica. Então, isso está posto, né? Então não é criação a partir do nada. Isso também é retratado nos textos ugaríticos dos ciclos da narrativa de Baal. Quando você chega no texto bíblico do Gênesis 1, você tem um cenário posto. Mas as muitas traduções e os grandes intérpretes da Bíblia dão conta de que, na verdade, o texto bíblico originário de Gênesis 1, no princípio, a terra era uma desolação em um deserto. E ela era uma desolação em um deserto porque um vento impetuoso, que na Bíblia hebraica é chamada de Ruá Elohim, ou seja, o vento que vem de Elohim, o vento que vem de Deus, ou vento tempestuoso que vem de Deus, ele provocava as muitas ondas sobre as muitas águas. Então, na criação, o vento tempestuoso que vem da parte de Elohim, ele não está a serviço de Elohim para aplainar ou separar as águas para que surja a porção seca. Pelo contrário, ele age criando ondas, quer dizer, provocando ainda mais o caos que já estava posto. Então, o vento tempestuoso do texto de Gênesis 1, a Ruá, né, que depois vai ser interpretado por muitos intérpretes do mundo inteiro como sendo o Espírito de Deus e não um vento tempestuoso, mas o texto hebraico originário dá conta de que a melhor tradução para esse texto é vento tempestuoso e não Espírito de Deus. Esse vento, ele é um elemento constitutivo do próprio caos dentro da criação. É ele quem faz com que as muitas ondas se avolumem dentro da treva e do mar, do abismo, para que a porção seca não surja. Não é uma ideia de Espírito de Deus que está ali, como de muitas formas foi interpretado o texto bíblico nos espaços religiosos, como se ele estivesse como um agente da criação. Pelo contrário, naquele texto originário do Gênesis 1, né, essa ruá, esse vento tempestuoso, ele é um agente do caos e não um agente da criação. E a criação só aparece dentro da narrativa bíblica quando a luz aparece para iluminar toda aquela perspectiva de treva, de abismo, de multiplicidade de águas e de ondas decorrentes desse vento tempestuoso. Quando a luz aparece é que esse Deus chamado Javé começa a criar o mundo a partir da perspectiva do que ele está vendo. Isso posto, né, conforme a narrativa, é preciso desmitificar algumas percepções do texto bíblico. É preciso usar algumas outras lentes para que a gente possa enxergar o texto como ele realmente é. Eu disse no vídeo anterior que esse texto de Gênesis não é necessariamente para ser feito com uma leitura literal, ou seja, Deus criou o mundo a partir dessa perspectiva da narrativa do texto bíblico. Esse texto de Gênesis 1, ele é provavelmente um texto do ano 515 a.C., pelo menos uma década depois do período do exílio da Babilônia, quando o povo de Judá começa a voltar da Babilônia sob a égide do rei Ciro, né, o rei persa Ciro, que lhes outorga o direito de voltar à sua terra, para que eles reconstruam não apenas a cidade de Jerusalém nas terras de Judá, mas para que também eles reconstruam o templo e, consequentemente, eles façam o ajuntamento novamente do povo, não apenas um ajuntamento sociopolítico, bem um ajuntamento religioso, ou seja, quando o templo é reerguido, quando a cidade começa a ser reerguida, você tem também a ideia do templo, e o templo é para onde toda a comunidade judaica antiga de Jerusalém vai convergir, ou seja, é o local da fé, é o local onde as narrativas originárias de Javé se haviam perdido quando, por ocasião do cativeiro babilônico, e o povo ficou disperso, né? Grande parte dele, numa primeira leva, no ano 597, foram levados a elite de Judá para
para a Babilônia, e eles se estabeleceram bem, ficaram trabalhando no comércio babilônico, ficaram numa boa, e depois os campesinos, né, as pessoas do campo, os mais pobres, né, o povo mais comum, acabou sendo levado no ano 586 numa segunda leva para a Babilônia. Quando esse povo volta sobre a égide do rei Ciro, conforme relatado, por exemplo, no livro de Isaías 45, se diz que quando o povo volta, eles reconstroem a cidade. E é interessante olhar que, por exemplo, no texto bíblico do Gênesis 1, criação é bará, ou bara. Né? Então, criar, esse verbo bara, criar, ele também cortar. Ele significa também construir. Ele significa também algo que estava destruído e que precisa ser reconstruído. É um verbo com uma multiplicidade de significados. E quando essa realidade é posta no texto do Gênesis, o que está sendo dito ali, que no princípio criou Elohim, ou seja, quando as histórias de Judá, que haviam se perdido a partir do ano 597 com a elite de Judá cativa na Babilônia, e a partir do ano 586 com os pobres de Judá cativos na Babilônia. Quando, por ocasião dessas percepções, esse povo começa a voltar para a sua terra, sobre a égide do rei Ciro, pagando tributos ao rei Ciro, na figura emblemática de um grande líder, que é a figura de Zorobabel, ancorado num aparato religioso, na figura do sacerdote Josué. Chegam-se essas pessoas para reconstruir não apenas Jerusalém, mas reconstruir também o templo. E essa reconstrução do templo de Jerusalém junta o povo em torno da cidade e em torno da mesma fé que eles tinham antes que o cativeiro babilônico se iniciasse sob a figura de Nabucodonosor. Isso posto, esse cenário posto, é preciso olhar para o texto do Gênesis capítulo 1 e enxergar nesse texto a reconstrução não apenas de Jerusalém, mas principalmente do Templo de Jerusalém. Quando o Templo de Jerusalém é reinaugurado no ano 515 a.C., o texto que é lido nessa reinauguração do Templo de Jerusalém é essa cosmogonia da criação, porque o que está sendo dito ali é o seguinte: olha, não foi apenas Deus quem criou o mundo, somos nós que estamos recriando a nossa própria história a partir de agora. Ou seja, nós estávamos mortos debaixo de um caos, debaixo de um abismo poderoso que era o poder bélico, né, do cativeiro da Babilônia. Estávamos aprisionados nesse espaço, não tínhamos vida, a nossa terra era vazia e deserta, havia uma desolação, tudo havia sido destruído, havia um abismo, havia uma multiplicidade de poderes, as muitas águas sobre essa terra, que é a nossa terra, que é Judá, e nós não podíamos tirar esse jugo de sobre os nossos ombros, de modo que quando esse jugo é tirado de sobre os nossos ombros, e surge a porção seca, surge a terra, surge a vida, surge porque o nosso Deus é aquele que fez com que as trevas, o abismo e o vento tempestuoso saíssem de cena, para que essa terra novamente, uma vez desolada e colocada debaixo desses poderes, ela surgisse agora novamente como uma porção seca. Então, é preciso ter em mente que a leitura do Gênesis capítulo 1 é um retrato da reconstrução, não apenas de Jerusalém, em Judá, mas também do Templo de Jerusalém. E esse poema da criação foi escrito por essa classe sacerdotal sob a égide do grande líder Zorobabel, que a seu tempo era apenas um subalterno de Ciro. Então, você tinha um aparato político, ideológico posto, Ciro era quem regia aqueles espaços, ele ordena que o povo volte para sua terra, mas para ali pagar tributo. Até aquele momento, Judá estava sob a égide da Pérsia. Ele devia tributos à Pérsia, ele pagava impostos à Pérsia de Ciro. Então, Ciro não era essa figura emblemática que as pessoas, em geral, entendem. E essa volta do cativeiro da Babilônia, é claro, um cativeiro é de um todo ruim, mas essa volta não foi
uma volta tão suave como em geral se pensa, como se o povo de Judá tivesse voltado para a sua terra e tivesse total liberdade. Pelo contrário, eles eram tributários da Pérsia, sob a égide de Ciro, e as figuras que foram colocadas agora para a reconstrução, a criação, novamente, é importante lembrar que no Oriente Próximo, criação é construção. Sempre foi. Nunca foi uma ideia de cosmogonia dos espaços divinos, mas sim todas as vezes que qualquer povo daquela região do Oriente Próximo criava uma cosmogonia, ele estava retratando a construção ou reconstrução do seu próprio espaço territorial, da sua abóboda civilizatória, do seu lugar comum de convivência, que uma vez antes destruído, agora estava sendo recriado, ou seja, a ideia do verbo bará, de criação como construção, como cortar, como moldar, como fazer alguma coisa surgir dos escombros daquilo que havia anteriormente sido postos, é justamente esse sentido que é carregado dentro de todo o texto do Gênesis. Então, a figura de Zorobabel é cooptada pela figura de Ciro e é mandada para que ele, tanto ele na figura político-ideológica, como o sacerdote Josué, consigam construir não apenas a cidade, mas também o templo. E deixe de modo tributário tanto a cidade como o templo a Ciro, o persa. Então, essas construções, seja da reconstrução da cidade de Jerusalém, do qual fala o texto de Gênesis 1, tanto quanto da reconstrução do templo, todos eles estavam ali naquele momento político-ideológico, naquele cenário político, como tributários a Ciro. Então, quando a cidade é reconstruída, ela precisa pagar impostos a Ciro. Quando o templo é reconstruído, ele precisa pagar impostos a Ciro. E tanto a cidade quanto o templo estão agora subordinados à figura de Ciro, o persa. Então, é esse cenário que está posto. A narrativa do texto do Gênesis, capítulo 1, ele dá conta desse tipo de cenário. É uma cosmogonia da inauguração do Templo de Jerusalém. Esse texto foi lido na inauguração do Templo de Jerusalém no ano 515 a.C. Agora vejam, se no princípio, conforme as narrativas ugaríticas e conforme as narrativas babilônicas, no princípio havia o caos, o abismo, na narrativa bíblica, no princípio vai se dizer que existia era Deus e não o caos e o abismo. Muito embora, certo modo, o texto de Gênesis 1 e 2 seja tributário de Gênesis 1 e 1. Então, o que você tem ali naquele cenário é um texto original que vai dar conta do seguinte: no princípio, a terra estava sem forma e vazia, ou seja, no princípio era o caos, no princípio era desordem, no princípio era desconstrução, no princípio havia escombros que impediam que a cidade, que o templo surgisse. E é por isso que a figura de Deus surge. É quase sempre retratado nos textos do Oriente Próximo o rei como sendo um Deus. Então, se o rei faz uma cidade surgir, se é ele quem dá luz para que uma cidade surja, então esse rei, a priori, vai se tornar um Deus para essa cidade, para esse espaço de vivência, conforme compreendido no Oriente Próximo. O que estava no princípio da criação, conforme o texto do Gênesis, que eu tributo, deixo bem claro a minha opinião, segundo as pesquisas que fiz, né? O texto do Gênesis 1 é um texto de inauguração do Templo de Jerusalém no ano 515 a.C. Não é um texto sobre a criação do mundo. Nunca foi. Aliás, nenhum dos textos, seja ele das tradições ugaríticas, das tradições babilônicas, das tradições egípcias, das tradições persas, e nem tampouco das tradições israelita-judaíta, fala sobre a criação do ponto de vista de uma cosmogonia da criação do mundo. Mas criação no Oriente Próximo é sempre construção de cidades, é sempre construção de espaços políticos ideológicos e é sempre construção de templo, ou seja, do lugar aonde a divindade vai participar de maneira sintomática. Então, você tem esses cenários postos e você tem uma realidade de que o texto do Gênesis 1
quando diz que no princípio o que havia era desolação e deserto, o que havia era caos, o que havia era desordem. Deus é linkado para dentro desse cenário e o ato da criação dele, quando surge, é trazer luz, é iluminar aquilo que agora era, até aquele momento, treva e escombro. Então, posto esse texto do Gênesis 1 como um texto que foi lido na inauguração do templo de Jerusalém, sob a égide do rei persa Ciro, de quem era tributário Zorobabel, o príncipe ideológico de Israel naquela reconstrução, e Josué, o sacerdote. Posto esse cenário, você tem uma narrativa da criação de Judá, dos escombros que Nabucodonosor, sob a égide do Império Babilônico, dentro do cativeiro no qual Judá estava preso, agora existe uma ideia de reconstrução, de volta para sua terra, de reconstrução de vida, de reconstrução da cidade, de reconstrução do templo. Por isso a luz aparece no primeiro dia em que essa cidade surge. Decorrente disso, o texto do Gênesis, por exemplo, ele vai falar de que agora essa criação é mediada pelo surgimento da vegetação. Logo depois surgem os animais na criação. Ou seja, a vida começa a ser novamente domesticada dentro do espaço da Judá, que está lá na frente. E depois surge o homem. Esse homem que surge, esse Adão, no texto do Gênesis 1, ele é uma figura que tem domínio, que tem poder, e não apenas para dar nomes aos animais, mas para dominar sobre as aves do céu. A ele é dado domínio sobre os animais do campo. A ele é dado domínio sobre os peixes do mar. Então, essa ideia de domínio sobre esse homem chamado Adão é uma ideia de domínio do rei, do sacerdote aliado ao rei, mas principalmente no texto do Gênesis 1, na figura de Ciro, que está ali sendo tributando o povo de Judá para que ele volte para a sua terra e que ele reconstrua as suas cidades e o seu templo, mas que sejam tributários dele mesmo, do império persa. Esses cenários são postos dessa forma. O texto de Gênesis 1 é um texto que lida com a construção do templo de Jerusalém, sob a égide do rei Ciro, sob a égide de Zorobabel, como um comandado dele, e sob a égide do sacerdote Josué. Quando essa trinca de poder foi posta, o povo de Judá sai do cativeiro da Babilônia, volta para sua terra e começa a reconstruir a cidade de Jerusalém, que havia sido arrasada por Nabucodonosor. E agora essa reconstrução é uma criação desse mundo que estava debaixo de uma treva, de um abismo, de uma desordem, de uma escuridão insuportável e da multiplicidade de destruição, as muitas águas que o próprio Nabucodonosor havia investido sobre a terra de Judá. Surge a luz no primeiro dia e logo depois a vegetação e as casas, e surge também os animais agora domesticados, que vão estar a serviço das pessoas que estão voltando para sua terra, que era antes terra arrasada. E quando esses animais começam a voltar, surge o elemento do homem. O homem é essa figura emblemática no texto do Gênesis 1, a figura que dá razão ao domínio e à reconstrução. Ele é o grande arquiteto, ele é o artífice, ele é aquele que agora quer que tudo que exista a partir da perspectiva da construção dele mesmo. Então é por isso que ele tem domínio sobre cada coisa que vai acontecendo agora no espaço em que ele habita. Então ele domina sobre as aves do céu, ele domina sobre os peixes do mar, ele domina sobre os animais terrestres, ele tem domínio sobre tudo porque ele é o construtor ou reconstrutor dessa cidade arrasada, dessa terra arrasada, desse lugar deserto, antes inabitado, dessa desolação que foi deixada. Agora essa reconstrução se refaz. E quando ela se refaz, a figura do homem é a figura de domínio sobre esse espaço. E esse homem no texto bíblico é Adão. E Adão, nesse texto bíblico, é tanto a figura de Zorobabel,
quanto à figura de Ciro, quanto à figura do sacerdote Josué, porque há uma cumplicidade de poderes para que Jerusalém novamente seja reconstruída e para que o templo surja novamente. E quando esse templo surge, o primeiro texto a ser lido no templo, no ano 515 a.C., é justamente o poema a seu tempo preparado pela escola sacerdotal, né, que estava sob a égide do sacerdote Josué. E esse texto ele é escrito a pedido provavelmente de Zorobabel, para que ele conte novamente a história da reconstrução da cidade, mas a partir do ponto de vista divino, ou seja, quem construiu essa cidade só pode ter sido Deus. Quem fez essa porção seca aparecer no meio desse caos, dessa desordem, só pode ter sido um Deus. E esse Deus, nessa figura, é essa tríade de poder, tanto a figura sacerdotal de Josué, como a figura político-ideológica de Zorobabel, quanto a figura do qual essas duas figuras anteriores era tributária, que é Ciro o Grande. Posto, é importante pensar também que nos textos dos Salmos de número 29, Salmos de número 89, principalmente o Salmo de número 102, dão conta de que criação no texto israelita-judaíta é sempre reconstrução da cidade. É novamente ajuntamento do povo, o povo que estava disperso dentro de quaisquer cativeiros que fosse, egípcio, assírio, babilônico, medo-persa, grego, romano. Quando o povo de Deus se juntava, eles estavam ali novamente para reconstruir as suas cidades, para reconstruir o seu templo e para alinhar novamente a sua fé na figura de Javé. E é por isso que os textos de Salmo de número 102, o texto de Isaías 42, 44, 45, Isaías 54, 8, todos esses textos que são anteriores até à redação do texto do Gênesis de número 1, porque, como eu disse, o texto de Gênesis 1 foi escrito, a tradição oral existia até aquele momento, mas ele foi escrito apenas no ano 515, por ocasião da escola sacerdotal, sob a égide, sobre o pedido de Zorobabel. E quando esse texto é escrito, esses textos que eu citei anteriormente já havia sido escrito há muito tempo, e todos eles trazem a ideia da criação de um mundo. Mas essa criação do mundo, novamente, as figuras do dilúvio, criação e recriação, por causa da destruição que ali estava, essas figuras são elencadas e são postas nesses textos narrativos, tanto do Salmo 29, o Salmo 89, Salmo 102, do 13 a 23, Isaías 42, 44, 45, Isaías 54, 65 e 18. Esses textos todos são anteriores ao texto do Gênesis 1, não apenas isso, né? Mas também eles trazem uma ideia muito clara de que criação do mundo é criação de cidades. E a criação de templos dentro da narrativa do Oriente Próximo israelita-judaíta. O que você tem no texto de Gênesis 1? Você tem a reconstrução, a volta do povo de Deus, no caso o povo de Judá, que estava preso no cativeiro da Babilônia sob a égide de Nabucodonosor. Eles voltam para a sua terra. Quando voltam para sua terra, começam a reconstruir a cidade de Jerusalém. E essa reconstrução da cidade de Jerusalém mostra para eles um cenário de caos, de desordem, de abismo, de um vento impetuoso que varreu aquele lugar. Esse vento tempestuoso é a figura de Nabucodonosor no texto bíblico. Esse dragão do caos é Nabucodonosor, que varre toda aquela região. E por isso, quando eles voltam, eles internalizam, eles somatizam essas experiências. E eles dizem, essas experiências são experiências de criação, de mundo. O nosso mundo havia sido destruído. O nosso mundo, o nosso cosmos, a nossa cosmogonia, a presencialidade do nosso Deus nos lugares profanos, que foram sacralizados por nós, ou seja, a nossa terra, o nosso povo, o nosso lugar, as nossas cidades, o nosso templo, onde esse Deus chamado Javé habitava, foi devastado. E porque ele foi devastado, Deus tomou de novo isso para si. E ele não apenas tomou de novo para si, conforme o texto do Gênesis 1, ele traz o seu povo de novo
para a história, ou seja, ele tira de sobre o seu povo essa multiplicidade de treva, de abismo, de tempestades que varreram esse território, e ele faz surgir essa porção seca, ou seja, ele faz surgir a terra, e surgindo a terra, a ideia de reconstrução da cidade, e a ideia de reconstrução da cidade é atrelada à ideia de reconstrução do templo, e a reconstrução do templo é novamente a união do povo, e a união do povo em torno dessa figura, novamente chamada Javé, traz Deus de volta para a sua própria terra, e traz também a sua fé de volta para a sua própria terra. É importante que as pessoas tenham em mente, não é preciso ler a Bíblia apenas como uma leitura teológica, como em geral muitas pessoas fazem. E quando a gente geralmente faz uma leitura da Bíblia como leitura teológica, a gente sempre tenta trazer as realidades que estão postas a cerca de 2.500 anos de distância de nós, para a nossa própria percepção de mundo. É claro, as lentes que nós usamos, as hermenêuticas e exegeses que fazemos do texto bíblico, quase sempre está a nosso dispor, quase sempre fazemos isso de maneira consentida com a nossa própria visão, a nossa própria cosmogonia. Mas as cosmogonias do Oriente Próximo, naquela época, eram cosmogonias totalmente distantes das nossas realidades interpretativas. E por isso, o que estava posto fosse, por exemplo, no poema Enuma Elish da criação do mundo babilônico, era a ideia de que no princípio havia o caos, para depois haver a ordem, ou seja, no princípio havia desordem, para depois surgir a ordem. O mesmo é posto também nos ciclos narrativos de Baal, nos textos ugaríticos. E a mesma questão é posta no texto bíblico. É porque a terra era uma desolação e um deserto, e essa terra é Judá, que Deus aparece nesse cenário para a reconstrução do seu povo, e a reconstrução da cidade, e a reconstrução do templo. É por isso que no texto de Isaías 45 é dito que Javé chama Ciro de seu ungido. Ele diz que ele pega Ciro pela mão para que Ciro liberte o povo de Israel. Para quê? Com qual finalidade? Para a criação de um mundo do nada, ex nihilo? Não, para a reconstrução de Judá. Para que Judá seja reconstruída, para que Jerusalém seja reconstruída, e para que o templo seja reconstruído, para que o povo volte a ser povo, e para que o povo volte a ser povo de Deus, desse Deus chamado Javé. Essa é a reconstrução do Gênesis, do capítulo número 1, versículo de número 1, até o capítulo número 2, versículos 4 e parte A. O texto do Gênesis trata da reconstrução do templo de Jerusalém sob a égide de Zorobabel, do sacerdote Josué, que eram tributários a seu tempo do rei persa Ciro, a quem Isaías 45 atribui a nomenclatura de ungido, que diz o texto de Isaías 45 que Javé pega Ciro pela mão e introduz Ciro dentro da história de Israel, de tal modo que agora a criação surge novamente. E ela surge desse aparato do caos que estava posto. Ou seja, o caos era a destruição que Nabucodonosor impôs a Jerusalém. Essa luz aparece novamente no meio do caos e dos escombros, para que Judá possa novamente surgir e reconstruir as suas cidades, reconstruir o seu templo, mas principalmente reconstruir a sua fé. É isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, passe adiante. Se inscreva no canal. Grande abraço.